Boa tarde, meninas. Vamos lá para mais uma correção. Verifique se os polígonos são semelhantes. Vamos deixar bem claro aqui. Ser semelhante, gente, não quer dizer que são iguais. Quando são iguais, significam que eles são congruentes, ok? Aqui eles são semelhantes. Semelhantes, nós temos que achar o quê? Uma razão de semelhança entre eles, ok? Igual, por exemplo, aqui nesse polígono, no hexágono, eu tenho que ver se os lados correspondentes possuem alguma razão, possuem alguma proporção. Então, aqui, ó, o lado AB corresponde ao lado A', B'. Então, eu tenho que verificar se há uma razão entre eles. Então, o lado AB, ele dividido pelo lado A', B'. Vamos ver se tem alguma razão aqui. Então, o AB mede 4, a linha B' mede 2. Dá para dividir, porque 4 dividido por 2 é igual a 2 centímetros. Então, agora a gente tem que verificar se nos demais lados isso também ocorre. Então, o lado BC corresponde ao lado B', C'. O BC mede 4, B', C' mede 2, que também 2 centímetros. Então, há sim uma razão entre eles. 2 centímetros, 2 centímetros. São iguais essas razões. Isso significa que esses polígonos, eles são semelhantes. Então, vocês têm que falar que os polígonos são semelhantes, ok? Na letra B, vamos verificar aqui agora. O lado AB, o que corresponde a ele é o lado EF. Então, vamos ver, AB mede 5, EF mede 6. Não tem como simplificar, deixa por isso mesmo. Agora, temos aqui que o lado BC corresponde ao lado FG. Então, vai ser 1/2. Agora, eu quero que vocês observem o seguinte. A minha razão é 5/6, o outro, a minha razão é 5/2. Reparem que essas duas razões são diferentes. Isso significa que os polígonos, eles não são semelhantes. Então, a gente tem que escrever lá. Não são semelhantes, pois AB sobre EF é diferente de BC sobre FG, ok? Questão 2. Verifique se os polígonos são semelhantes. Caso sejam, determine a razão entre as áreas e os perímetros. Então, verificar se são semelhantes é aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho que ver o 4 dividido pelo 2, porque esse lado corresponde a esse. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. Esse lado corresponde com esse lado. Então, eu tenho que 3 dividido por 1,5 também vai dar 2. E vocês têm que fazer isso, gente, com todos esses números, ok? Eu não vou fazer com todos, mas vocês têm que fazer com todos. Vocês vão verificar que todos os lados vai estar na razão 2. Isso significa que são semelhantes. Então, vocês vão falar lá, são semelhantes. Agora, ele quer a razão de semelhança entre o perímetro. Então, o perímetro, como os lados estão na razão 2, o perímetro também vai estar na razão 2. Então, os perímetros é igual à razão de semelhança.
que no caso é 2. Agora ele quer saber também a razão entre a área. A área aqui, lembra que é multiplicação, ou seja, não vai estar crescendo na razão 2. Ele vai estar na razão, a razão entre as áreas será igual ao quadrado da semelhança. Então, qual é essa? Nós vimos que a razão de semelhança é 2. Então, nós temos que pegar essa razão de semelhança e elevar ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, se a razão de semelhança entre os perímetros e os lados é 2, entre as áreas, então, vai ser 4. Questão 3. Está pedindo para a gente encontrar aqui o valor de x. Para isso, ele já deu para a gente que essas figuras são semelhantes. Então, se elas são semelhantes, podemos montar a nossa razão de proporcionalidade. Eu sei que o 8 corresponde ao x e tem que ser igual, porque são semelhantes, a 3, e o lado correspondente ao 3 é o 4,5. Com isso aqui nós temos a famosa regra de 3, que nós estudamos ano passado. Como que eu resolvo ela? Multiplicação dos meios igual a multiplicação dos extremos. 3 vezes x, 3x tem que ser igual 8 vezes 4,5, 36. Então, agora eu divido tudo por 3, meu x vai ser igual a 12. Então, se aqui mede 8, aqui vai medir 12. Letra B pede para a gente também encontrar o valor de x. Então, vamos seguir aí as correspondências. Vamos ter que o 3,2 corresponde ao lado 5 e essas razões são iguais a x dividido por 10. Mesma coisinha, multiplicação dos extremos igual a multiplicação dos meios. 5 vezes x, 5x igual 10 vezes 3,2, 32. Divide tudo por 5. Então, meu x vai ser igual a 6,4. Questão 4, gente, eu não vou fazer porque vocês têm exemplos dela lá nas páginas anteriores. Lá a partir da página 354, ou seja, página 353 e 354. Então, é só vocês dar uma olhada lá, ok? Aí, quando vocês mandarem, eu vou ver se vai estar correto. Questão 5, ele fala pra gente observar a figura, identificar os pares de ângulos alternos e internos. Então, vamos lá. Vamos identificar os pares de ângulos externos. Se é externos, significa que está de fora. Então, é os que está de fora da minha reta. Esses aqui estão dentro e esses aqui estão de fora. Alternos externos aqui, nós temos quem? Temos o A e o G. Então, esses dois são correspondentes. Então, eles estão de fora da minha reta, ok? Um de um lado, o outro do outro. Por isso que é alterno externo. Então, temos aqui o A e o G. Ainda tem outro. Quais são? Temos o D e o F. Tá vendo? Os dois estão de fora. Um tá de um lado, o outro tá
do outro, mas ambos estão fora da minha reta. Então, é o ângulo D e o ângulo F. Alternos internos. Agora, internos eu já tenho que olhar aqui para dentro, ok? Dentro da minha reta. E um tem que estar de um lado, o outro tem que estar do outro. Então, aqui nós temos o C e temos o E. Esse ângulo aqui vai corresponder a esse aqui. Então, o C e o E. E temos aqui o B e o H. B e o H. Questão 6. Observe a figura para responder as questões. Letra A. Ele pergunta para mim o seguinte: qual a relação existente entre os ângulos E e B? Então, o ângulo E e o ângulo B. Ele quer saber qual é a relação entre esses dois. Então, nós podemos observar que os dois, eles, o A, deixa eu colocar aqui, porque são duas perguntas, E e B, eles são colaterais externos. Olha só, ambos estão de fora. Olha aqui, tá vendo? Fecha, fecha. Eles estão de fora e eles estão do mesmo lado. Então, são colaterais externos. E outra coisa, se eles são colaterais externos, nós podemos afirmar que eles também são suplementares. Se eu somar esse com esse, tem que dar 180. Então, colaterais externos e suplementares. Agora pergunta, o G e o C. G e o C. Então, aqui o G e o C, eles são o quê? Correspondentes. E somente correspondentes. Letra B. Os ângulos F e A são congruentes? Então, a gente olha aqui para o F e para o A. Eles são congruentes, gente, se eles estão aqui dentro e eles estão do mesmo lado, eles são congruentes? Não, eles são, então, não são congruentes. O que eles são, então? São colaterais internos. Então, eles são colaterais internos. Então, observa, eles estão do mesmo, eles estão FA, eles estão do mesmo lado e dentro. Então, são colaterais internos. E além de ser colaterais internos, eles são suplementares. Ambos, quando somados, eles formam um ângulo de 180 graus. Letra C. Ele pede para mim olhar o H e o D. Então, eu tenho aqui o H e o D. Ele pede para mim olhar ele. Pergunta se eles são congruentes. Então, observa só que eles são ângulos correspondentes. Se eles são ângulos correspondentes, então eles são congruentes. Então, são correspondentes, logo são congruentes.
Com isso, finalizamos a nossa correção. Um beijo e até a próxima!